Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nós nos encontramos com o Senhor e temos a oportunidade de nos lançar inteiramente, nos mergulhar inteiramente na sua bondade através de suas santas escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e mais uma vez estou muito contente em poder estar aqui com vocês, meditando com vocês, contemplar as maravilhas do Senhor através de suas santas escrituras e tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar, tudo aquilo que Ele quer dizer para nós. Que possamos nos abrir à sua graça, que possamos nos confiar à Santíssima Trindade e deixar o Espírito Santo nos guiar nesse momento e que assim sejamos levados pela sua sabedoria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, atinge nossas mentes, atinge nossos corações, vem incendiar-nos, vem ensinar-nos, vem iluminar-nos para que sejamos totalmente guiados pelo Teu querer, guiados pela Tua vontade, guiados pela Tua sabedoria. Vem, Espírito Santo de Deus, e concede a nossas mentes a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento, todos os dons mentais que nos são necessários para bem contemplar a Tua Santa Palavra e conhecer mais e mais das Tuas palavras, das Tuas Escrituras. Vem, Espírito Santo de Deus, e atinge nossos ouvidos, abre nossos ouvidos para que possamos Te escutar, para que possamos saber discernir a Tua doce voz, para que possamos realmente conhecer daquilo que o Senhor deseja, Te escutar no nosso dia a dia, ouvir o que o Senhor deseja falar para nós, e que a Tua doce voz possa penetrar em nossas mentes, possa penetrar em nossos corações e queimar aqui dentro, fazer com que nossos corações sejam abrasados pelo Teu amor misericordioso. Vem, Espírito Santo de Deus, e queima-nos, atinge-nos, inflama-nos com o Teu amor misericordioso para que possamos Te amar mais, Te desejar mais, Te buscar mais, e que através de Tuas santas escrituras nós possamos Te conhecer mais e assim aflorar ainda mais a Tua vivência, a Tua experiência, a tua presença dentro de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, em nossas almas, vem, Espírito Santo de Deus, em nossos corações, vem, Espírito Santo de Deus, se fazer presente aqui agora e ajudar-nos a contemplar tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Vem, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, meus irmãos e irmãs, segundo o livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era um leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: "Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra que lhe padece." Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: "Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel." Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: "Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra." O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: "Sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim." Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: "Por que rasgastes tua veste? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel." Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: "Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo." Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: "Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra para me curar. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para que eu possa me banhar nelas e ficar limpo?" Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: "Senhor, se o profeta mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo." Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus.
Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 41, 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando verei a face de Deus? Assim como a costa suspira pelas águas, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira minha alma por vós. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, o Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando verei a face de Deus? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. E Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder meditar mais uma vez com vocês e que graça, que bênção. Eu amo os livros de Reis, os 2 livros dos Reis, porque é onde nasce justamente a nossa ordem religiosa, a venerável ordem carmelita, junto com Santo Elias, e aí prosseguida com Eliseu, com os padres do deserto, com os profetas que ali viviam, os sacerdotes que ali viviam dentro das cavernas, passaram a viver dentro das cavernas, e depois disso com alguns religiosos que viviam no Monte Carmelo em si, passaram a viver como eremitas no Monte Carmelo. E de lá para cá é história. É muita história. Eu fico muito contente de poder caminhar com vocês, de poder estar aqui com vocês mais uma vez e poder falar sobre algo que é muito tocante para nós carmelitas, que é muito interessante para nós, que é ver o profeta Eliseu, a continuação de Elias, mostrando o poder de Deus mais uma vez através de coisas simples. Nós que somos carmelitas, nós somos enclausurados, nós ficamos enclausurados, nós que nos escondemos no Senhor, nós que nos guardamos no Senhor. Lógico, na nossa comunidade Chuva de Rosas nós não precisamos fazer isso, porque nós não somos religiosos consagrados. Mas essa busca pela contemplação do Senhor é algo muito forte em nós. E a busca da simplicidade, da vida ordinária também é muito forte em nós. E isso é algo que está carregado aqui nessa primeira leitura, por exemplo, está sendo relembrada por Jesus no Evangelho. E eu quero trazer isso para vocês, eu quero comentar isso com vocês de uma forma muito particular, que nós possamos meditar pensando justamente nisso, falando de vida ordinária, falando de vida contemplativa, falando de cotidiano. Pensem comigo, até que ponto nós somos capazes de fazer o simples e no simples, no que é ordinário, deixar os milagres de Deus acontecerem. Entendem? Quantas e quantas vezes você já recebeu um milagre? Milagre no sentido real, no sentido verdadeiro da palavra. Milagre, algo extraordinário, fora da consciência e da ciência natural. Quantas e quantas vezes, meus irmãos e irmãs, vocês já receberam milagres? Quantas e quantas vezes vocês se abriram para a graça do Senhor, dizendo: Senhor, nesse chão que eu estou varrendo, nessa louça que eu estou guardando,
nessas panelas que eu estou limpando para preparar a comida, no meu trabalho diário, nos meus estudos, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre. É algo, pode parecer absurdo, mas quem nos ensina isso é Santa Teresinha, meus irmãos e irmãs. Ela aprendeu com os melhores. Ela aprendeu com os santos carmelitas, ela aprendeu com os santos. A melhor forma de você santificar as coisas, no fim das contas, se dá a oportunidade de santificar tudo, é oferecer todos os pequenos sacrifícios do dia para o bom Deus. E aqui eu trago essa reflexão porque tudo que está na primeira leitura, em resumo, se trata justamente da relação do profeta Naamã, da relação do general Naamã, o rei da Síria, algumas pessoas à sua volta, né, aquele lugar de corte, e posteriormente uma relação com alguém que ele não conhece, mas ele, estando desesperado, ele querendo uma solução, aceitou fazer isso. Percebam algo muito curioso. Se não houver ninguém que possa falar da palavra de Deus, o milagre não chega no outro. Se você não tiver coragem de falar da palavra de Deus, de falar do Senhor, o milagre não vai chegar no teu irmão, na tua irmã, aí do teu lado. Se você não fala da palavra de Deus, se você não compartilha a palavra de Deus, se você não proclama, não lê a palavra de Deus e não fala dela, não testemunha, se você não dá testemunho, como é que você quer que os milagres aconteçam na tua vida, na vida do teu irmão, da tua irmã, na vida das pessoas à tua volta? Não tem como. E olha só quem foi que falou para Naamã, quem foi que falou sobre Eliseu. Não foi o rei que falou sobre Eliseu, não foi a rainha que falou sobre Eliseu, não foi a mulher de Naamã, não foi a mulher do rei, não sei, não foi nenhuma delas, não foi ninguém. Ninguém além de uma mulher que era serva, que foi tomada como escrava para servir ao rei. E aquela mulher, da qual ninguém esperaria nada, ela fala, versículo 4, né? Uma moça do país de Israel disse isso. Disse que se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, e sem dúvida ele livraria da lepra. Uma senhora, uma mulher servindo a senhora da casa, servindo a senhora do rei da Síria. Uma mulher qualquer uma, poderia ter falado alguma coisa, dado alguma solução, mas foi alguém de fora, foi alguém que não se preocupou com as suas próprias palavras, já estava em situação de cativeiro, mas foi alguém que, acima de tudo, lembrou-se do profeta por confiar no poder que aquele profeta tinha dado por Deus. Ela acreditou, ela confiou, ela teve fé, lembrou-se e por conta disso testemunhou, sem medo, testemunhou, lamentando-se inclusive, quem dera o meu Senhor pudesse ir até o profeta que reside na Samaria, ele com certeza iria livrá-lo da lepra. Olha só, testemunhou. Ela não precisou de palavras bonitas, ela não precisou de muitas coisas, ela só disse, quem dera ele pudesse ir até o Deus de Israel, quem dera ele pudesse falar com o profeta que está na Samaria. Quantas e quantas vezes nós achamos que precisamos falar coisas maravilhosas, palavras bonitas, quantas e quantas vezes nós achamos que precisamos proclamar coisas estupendas, né? Proclamar coisas elaboradas, assim, para poder falar de Deus. Não precisamos, não é sobre isso. É sobre ter a coragem de testemunhar aquilo que Deus fez, que Deus faz e que Deus continuará fazendo. É sobre ter a coragem de falar de Deus em qualquer circunstância. Não importa o lugar. Era uma serva, falando para sua senhora, falando para sua dona. Era uma serva. E aí vem a segunda parte dessa passagem, em que o rei da Síria envia Naamã para que seja curado e manda uma carta para o rei de Israel. E olha só, percebam, aquela serva teve mais fé do que o próprio rei de Israel, porque quando ele recebe a carta e lê, ele se lança no chão, ele rasga as vestes e ele diz, por acaso eu sou algum Deus que possa curar alguém da lepra? Tirar a vida? Livrar da morte?
Por acaso sou algum Deus? Nem mesmo o rei de Israel não estava confiando. E aí Eliseu simplesmente acalma o rei de Israel. E ele fala: por que rasgaste tuas vestes? Versículo 8. Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel, para que saiba que o poder de Deus habita em Israel. O poder não vem do rei, o poder não vem do político, o poder não vem dos grandes, o poder não vem dos representantes, o poder vem unicamente de Deus e é dado a todo aquele que ele desejar confiar, desde que seja fiel e clame o nome dele. Eliseu clamava, Eliseu orava, Eliseu buscava, Eliseu se entregava a Deus completamente. Eliseu foi aquele que pediu uma porção dobrada do Espírito Santo. Esse foi Eliseu. O mesmo Eliseu que acalmou o coração daquele rei e que esperou a vinda de Naamã. E quando Naamã chega com os cavalos e os carros para a porta de Eliseu, Eliseu nem sai de casa. Ele dá uma ordem muito simples, inspirado pelo Senhor. O próprio Eliseu não precisa revelar o próprio rosto. Eliseu não precisa se apresentar. Eliseu não precisa dizer quem ele é, porque não é sobre ele, é sobre o poder de Deus. E Deus não precisa fazer coisas extraordinárias. Deus precisa simplesmente que você confie que você vai ser curado. Coisa que Naamã não conseguiu acreditar no primeiro momento. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. 7, número completo. Lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. A Bíblia vai dizer que Naamã ficou irritado e foi embora. Por quê? Porque o Jordão era simplesmente um dos rios mais sujos que havia em todo Israel naquele momento. Todo o território de Israel naquele momento. E aí Naamã pensa: por que eu vou me lavar num rio sujo, sendo que eu estou precisando ser curado de lepra? Faz sentido o pensamento dele. Por que eu vou me lavar num lugar sujo, sendo que eu preciso ser literalmente limpo? Eu preciso ficar limpo. E ele dá meia volta e parte indignado. Versículo 13. Seus servos, porém, se aproximam e dizem... E aqui vem justamente aquilo que eu comentei com vocês, terceira parte dessa leitura. Deus não precisa de nada extraordinário para poder tocar em nós e nos curar. Ele precisa da nossa fé. Se lembra daquela mulher que se lançou aos pés de Jesus depois que tocou na barra no seu éfode? Jesus fala para ela: não foi minhas vestes que te curaram, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Foi a capacidade que você teve de acreditar que Deus tem poder. E sem duvidar, você lançou-se em mim. É sobre a capacidade de nós termos confiança suficiente para nos lançarmos em Deus e, nos lançando em Deus, confiar que Ele é capaz de nos curar, de nos libertar, de nos livrar, de nos limpar, nos purificar completamente. E então, ouvindo isso dos seus servos, percebam como os servos são extremamente importantes. Ouvindo os seus servos, então Naamã vai. E ele desce dos cavalos para se banhar no Jordão. Deus não pediu nada de extraordinário, até porque quem faz o extraordinário é Deus. Deus te pede o simples, e no simples Ele vai operar o milagre. Você acha que, meu Deus, está acontecendo isso, isso e isso. Eu não consigo fazer, eu não vou. Meu Deus, estão pedindo dinheiro para mim, eu não tenho dinheiro, mas eu quero ajudar. Não vou dar. Eu quero ajudar, mas como é que eu vou fazer? Senhor, estão pedindo alimento para mim, mas eu já não tenho nem para mim. O que eu faço? Eu quero ajudar, mas o que eu faço? Meu irmão, minha irmã, faça o simples e confie no Senhor teu Deus. Confie no Senhor teu Deus. E eu te digo isso por diversos exemplos que eu já vi em diversas situações diferentes de pessoas que perderam a oportunidade de receber o milagre porque não confiaram no poder de Deus. Ah, eu estou muito cansado. Não consigo fazer vigília, mas o Senhor teu Deus vai te sustentar se você realmente acreditar nisso e querer fazer a vigília. Ah, tá muito difícil, tá muito complicado. Tá chovendo muito, eu não vou para a igreja. Mas aí talvez no caminho pare de chover. Você está dando desculpa de não querer fazer o simples. Quem faz o extraordinário é Deus. Eu quero passar naquela prova.
Mas eu não quero estudar, fica difícil. Quem faz o milagre é Deus, Deus vai te ajudar. Faz o simples. Faça o simples. Eu quero ser curado. Eu quero ficar melhor. Eu te dou um testemunho de alguém que eu já vi realmente que estava passando por uma situação de dor extrema no joelho, na perna. Ele não conseguia nem se mexer, nem ficar muito tempo em pé e nem se ajoelhar. Passava a maior parte do tempo sentado. Ia para a missa com frequência, mas passava a maior parte do tempo sentado na missa. Certa vez, esse senhor comungou e ele, comungando, voltou-se para o seu banco, se ajoelhou, não sentia nada na perna. Ele não sentia nada na perna. Perdemos a oportunidade de receber milagres porque não conseguimos confiar que Deus é capaz de nos curar imensamente, nos curar completamente. E nos curando completamente através da Santa Eucaristia, através de seus milagres, através da contemplação, através da adoração, nós somos verdadeiramente curados, livres. Se nós nos deixarmos, tudo que Deus pediu para Naamã foi: lava-te e ficarás curado, ficarás limpo, como disse o servo. É algo simples, lave-se no Jordão. Mas o Jordão é um lugar sujo e da sujeira nascerá a limpeza. Limpe-se. Deixe que a sujeira saia de você. Deixe que a sujeira corra junto com as outras sujeiras. Deixe que a sujeira vá e escorra junto com todo o resto. E depois disso, Deus vai fazer o milagre. Sendo obediente, Deus vai fazer o milagre. Então ele desceu dos cavalos, mergulhou-se 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus, Eliseu, tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à carne de uma criança, mais jovem do que qualquer outra coisa, mais jovem do que ele mesmo poderia esperar. Ele ficou purificado, lavado de dentro para fora e também do lado de fora. Completamente limpo, não apenas limpo de você ficar curado da lepra física, mas purificado de sua alma ser limpa também. Porque ele acreditou e em seguida ele declara, ele proclama: é verdade, é verdade. Diante de Eliseu ele diz: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão este que há em Israel. Naamã foi evangelizado. Vocês têm dúvida de que ele se converteu? Ele mesmo está dizendo que ele não duvida mais de Deus. Ele se converteu. E aí o salmo vem justamente, o salmo de Davi vem justamente para nós mergulharmos nisso. Eu acho muito bonito esse salmo quando vai dizer: assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira a minha alma por vós, ó meu Deus. Nós precisamos ser esses que desejam ver o Deus vivo, tem sede de Deus, que busca-o, que se lava, que se banha, que se limpa, que se deixa ser purificado, que deseja mais dele, que louva ao Senhor, que canta, que proclama, que vai para perto dos altares, que vai buscá-lo em seu Monte Santo, que vai se colocar diante da morada de Deus. Nós precisamos disso. Precisamos fazer isso. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. É isso que precisamos declarar, lembrar para nós mesmos. A minha alma tem sede de Deus, deseja o Deus vivo. Eu preciso procurar Deus. Eu preciso procurar Deus. Preciso procurar Deus. Preciso confiar naquele que está diante de mim. Preciso confiar no meu Senhor. Preciso ir até o Senhor. E para completar com esse santo evangelho que me marca muito, o profeta é aceito em muitos lugares, menos em sua própria pátria, em sua própria terra. Quantas e quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós não conseguimos parar para escutar a pessoa que está do nosso lado? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos parar para escutar nosso melhor amigo? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos parar para escutar pai e mãe? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos parar para confiar nas palavras do nosso filho, da nossa filha? Quantas e quantas vezes nós não conseguimos olhar com um olhar de misericórdia abertos realmente para aquilo que Deus está falando através da outra pessoa que está próxima de nós? E quantas vezes nós não conseguimos enxergar Deus bem do nosso lado? Aquelas pessoas em Nazaré não conseguiam olhar para Jesus e enxergar nele Deus. Não conseguiam. Quantas e quantas vezes nós estamos perdendo nosso milagre porque nós não conseguimos olhar para Jesus e conseguir convencer-se de que Ele é capaz de curar e libertar? Já falei isso aqui. E Jesus vai lá e relembra sobre tudo aquilo que aconteceu com Elias, quando choveu por muito tempo, e Elias não foi levado para perto das viúvas que estavam ao redor
dele, naquela mesma região onde ele vivia em Israel. Elias foi levado até Sarepta, na Sidônia, longe do lugar de onde ele era. Porque sabiam quem era Elias e não iriam confiar em Elias como profeta. A única que realmente recebeu as bênçãos do Senhor foi uma viúva. Haviam várias viúvas em Israel, mas só uma recebeu o milagre, em Sarepta, na Sidônia. Deve ter pessoas do teu lado que estão realmente proclamando a palavra do Senhor e você não quer ouvir. Deve ter pessoas do teu lado que estão tentando te ajudar, estão tentando te fazer confiar mais em Deus e você não quer escutar. Tem pessoas do teu lado que estão tentando te levar mais para perto do Senhor e talvez você não esteja se abrindo para as palavras dele, não esteja fazendo o simples. Qual é o simples? Ouvir Deus e obedecer às palavras do Senhor. O mesmo que aconteceu com Elias acontece com Eliseu. Eliseu, que havia muitos leprosos em Israel, e quem se aproximou de Eliseu foi alguém de fora, Naamã, que era da Síria. Porque as pessoas ao redor de Eliseu, as pessoas ao redor de Elias, não iriam confiar neles. Tu, profeta do Senhor? Não acredito. E por causa do coração endurecido de muitos, o milagre não chega. Como já vimos várias e várias vezes na palavra do Senhor. É por isso que quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Por quê? Porque primeiro, não conseguiam olhar para Jesus e enxergar Deus. Segundo, não vendo Deus, eles não conseguiam confiar inteiramente em Jesus, sabendo quem era Jesus, porque Jesus conviveu com eles. Não é este Jesus, o filho do carpinteiro? Seus irmãos, suas irmãs, sua mãe não está aqui conosco? Nós não vimos ele crescer, brincar com a gente, estudar com a gente, rezar com a gente, nós vimos ele. E ele se diz Deus agora, ele se diz Filho de Deus, o Messias. Eles ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade inteira. Foi da cidade inteira, queriam lançar ele para fora da cidade e depois pensaram, levaram ele até um monte alto para jogá-lo lá de cima. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Aqui é algo muito abrangente, né? Fica muito em aberto. Mas eu gosto muito da cena de The Chosen, da série The Chosen, onde Jesus simplesmente se larga, solta-se, e ele olha para cada um deles, lembrando que eles têm misericórdia de Jesus, até certo ponto. Eles queriam lançá-lo do precipício, mas eles param e pensam, não, ele cresceu conosco, ele é um dos nossos irmãos também, ele é daqui. Ele é amigo, ele é parente. Não podemos simplesmente fazer isso com ele. Mas não disseram nada, porque continuavam de coração fechado e não queriam acreditar que Jesus é de fato o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, até quando você vai continuar adiando a tua cura e a tua libertação, porque você não quer abrir o teu coração e não quer escutar a voz de Deus e não quer ir até o teu Senhor confiando nele? Até quando? Você vai continuar de coração fechado e não vai fazer o simples para que Deus faça o extraordinário. Que isso possa tocar o teu coração e possa te fazer mais e mais buscar o Senhor teu Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado com sua Mãe Maria Santíssima e seu Paizinho São José. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.